pessoal, vamos iniciar então. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma tarde de Maratona de Cultura Digital 2021, esse período que nós estamos fazendo junto com as escolas, né, que coincide com o planejamento pedagógico das instituições de ensino. Temos uma programação aí recheada de conteúdos incríveis que valem a pena de serem apreciados, né, e consultados no site da Maratona de Cultura Digital. Meu nome é Willy, sou aqui da área de sucesso do cliente da tecnologia educacional e estou responsável pela mediação do evento do Maratona. E nesta tarde estamos com a participação da consultora pedagógica Priscila e ela vai falar com vocês ao longo das 2 rodadas sobre o Aprimora. Então, nesse primeiro momento, nós vamos contar com a hora de Aprimora, né? Que vai contar com uma introdução trazida pela consultora Priscila. Em seguida, vamos para um outro momento mais específico, com algumas funcionalidades mais direcionadas ali para a parte de diagnóstico personalizado do Aprimora, tá bom? Lembrando que quem não lembra, quem ainda está pela primeira vez aqui com a gente, como que funciona o sistema de rodadas? Das 14 até as 15 horas, a Priscila vai tocar nesse tema exclusivo, é a hora de Aprimora, e das 15 às 16 vamos para o segundo tema vinculado ao Aprimora também. Será nesta mesma sala, tá bom? Só que ali, 5 minutos de um tema para o outro, nós vamos ter um breve intervalinho para vocês tomarem uma água, a Priscila respirar ali um pouquinho também, preparar os logins e tudo mais. Então, e claro, comentários que vocês quiserem fazer, tá bom? No mais, aproveitem o webinar, estarei aqui nos bastidores acompanhando vocês via chat, qualquer coisa. E agora eu passo a palavra para a Priscila. Por favor, Priscila, está com você. Obrigada, Willy. Imagina. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu acho que é uma grande oportunidade aproveitar essa época de início de ano, né, para essa revisão, para esse aperfeiçoamento. A época de início de ano ela é sempre muito rica no sentido de planejamento, que é o que a gente sabe que faz toda a diferença de um ano letivo como um todo, né? Então, queria agradecer aí a presença de todos vocês, a oportunidade de conversarmos um pouquinho aí, né, nessa hora, e entender melhor essas demandas do Aprimora como um todo. Então, como o William adiantou, eu sou consultora pedagógica, eu atendo a Regional de São Paulo, né, nas escolas que estão vinculadas a alguma das nossas soluções, não só de Aprimora, e cuido também dos projetos públicos a nível Brasil. Então, esse híbrido, né, talvez essa é uma das palavras que eu tenho me policiado muito, que eu acho que é uma das palavras que está muito no momento, mas esse trânsito, né, entre os mundos diferentes, de público e particular, eu acho que torna a nossa experiência bastante rica. A gente tem vários professores que fazem também essa troca, né? Em um período da aula no público, um período da aula na escola privada, eu acho que é uma experiência bastante enriquecedora. A gente conhece situações diferentes, cenários diferentes, e isso torna a nossa experiência cada vez mais rica. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre o Aprimora, em 2 momentos diferentes, aí, com os objetivos um pouquinho distintos, da primeira hora para a segunda hora, mas que acabam se interligando, porque a gente acaba falando de uma solução só, né? Uma solução que vai abraçar aí essas possibilidades. A gente começa falando de uma parte mais inicial, mais introdutória, principalmente indicado para aqueles professores que estão chegando agora, que são novos, né, nas escolas, para entender um pouco disso, ou para afinar, às vezes, né, aquele professor que não teve uma formação inicial, né, daquela passo a passo, que ainda tem dúvida. Então, é a ideia da gente passar uma visão geral, né, do que é o Aprimora e as suas funcionalidades. Depois, no segundo momento, a gente vai partir para essa parte um pouquinho mais específica e falar especialmente de diagnóstico, que eu acho que faz todo sentido nesse momento. Como a nossa interação é via chat, queria só pedir a gentileza de vocês de escreverem de quais escolas vocês são, né? A pessoa vai se identificando aí aos poucos, apesar de vocês estarem sem o áudio, né? Vocês não estão falando, mas a gente consegue tornar isso um pouco mais interativo. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês escreverem para mim de onde vocês são, né? De qual é a escola,
se vocês já usam a Aprimora mais ou menos há quanto tempo, ou se é o primeiro contato, só para a gente entender um pouquinho da composição do grupo. Se vocês puderem fazer essa gentileza, eu acho que ajuda bastante aí para a gente começar, né, essa primeira parte, né, entender de onde que vocês são, quais experiências que vocês já tiveram. Se vocês puderem, por favor, né, nos posicionar disso, eu agradeço. E se você puder ir me ajudando, por favor, lendo, aí a gente vai... Olhando, eu vi que algumas já escreveram, né? Rio Grande do Sul, que já usa, os carolinos já usa o Aprimora, né? Santa Catarina também, que a Andréa não falou a respeito do uso. Ah, legal, a Andréa não conhece, não tem experiência nenhuma de Aprimora. Uso público variado, então, legal isso. Quem mais, gente? Pessoal, tivemos um comentário aqui também sobre o som, tá dando um pouco de eco. Pelo menos aqui no meu computador eu tô ouvindo plenamente, tá, Priscila? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, podem informar a gente aqui diretamente no chat, que no caso a gente pode ver se é alguma coisa específica aqui do webinar ou no computador de vocês, tá bom? Ó, então, mais uma que a Glenda também não conhece o Aprimora, né, Glenda? Então, assim, eu acho que a ideia é a gente começar né, desse mapeamento, né? Começar dessa experiência, então, de um overview do Aprimora. E aí, pessoal que já conhece, né, que já teve algum contato, alguma experiência, também pode nos ajudar nesse sentido, né, de complementar alguma informação. Eu acho que a experiência de vocês é sempre válida nesse aspecto. A gente, quando faz uma demonstração, vamos dizer assim, né, de uma das nossas soluções, a gente vai conseguir explanar o seu conceitual, do que se trata, olhar um pouco a parte estrutural dele, né? Mas os exemplos de quem já conhece são bem-vindos. Então, se vocês puderem também aí dar essa contribuição no chat, podem ficar à vontade, né? A gente vai aproveitar esse momento de vocês também para isso. Bom, então, falando um pouquinho de Aprimora, a ideia desse ecossistema, acho que essa é uma palavra que, desde que a gente começou com o Aprimora no formato atual que ele está, né, ele tinha uma versão anterior e tal, desde que ele chegou, essa palavra tem sido muito presente, né? A ideia de ter um ecossistema de aprendizagem era justamente poder ter essa presença, né, de uma estrutura que possibilitasse principalmente a questão de adaptação. O Aprimora, então, ele é uma solução que contempla as disciplinas de língua portuguesa e matemática, e aí ressalto bastante essa combinação para vocês, porque muitas das ofertas que a gente encontra hoje no mercado são muito respaldadas em matemática, né? Eu acho que há uma evidência muito grande de que matemática é um calcanhar de Aquiles da educação, né? A matemática é aquela coisa meio ou ame ou odeio. Mas o Aprimora está estruturado também em língua portuguesa justamente porque hoje são os nossos principais pilares, né? Tudo de alguma forma permeia a matemática e a língua portuguesa. E por essa razão, ele foi estruturado em cima dessas duas disciplinas. Vou compartilhar aqui com você, ele me avisa só, por favor, a hora que já estiver aparecendo, para a gente conseguir enxergar a mesma coisa. Aparecendo a página do Hub. Tá bom. Então, a Aprimora é uma solução que engloba, né, a matemática e a língua portuguesa, e ela está dentro aqui, né, eu acessei inclusive pelo Hub para que a gente conseguisse ver a maneira de acesso. A gente vai começar com uma visualização de aluno. Eu estou acessando uma versão que é web. Então, via navegador, utilizando a internet, eu acessei a versão e acessei com um login numa vista de aluno.
O Aprimora também é possível de uso através de aplicativos. Eu acho que aí também é um outro grande diferencial que, quando a gente começa a falar de tecnologia da educação, esse tipo de diferença, né, de acesso, faz um leque, né, de opções para que o aluno possa acessar em diferentes cenários. Então, a gente vai explorar uma versão de navegador, que ela pode ser usada via computador, via notebook, mas o aplicativo também atende o tablet e o celular em algumas condições, a gente faz essas ressalvas depois, mas ele abrange diferentes devices, diferentes formas de uso, para que a gente consiga entender o uso, tanto na própria escola, né, quando a gente pensa de um cenário tradicional e que foi virado de ponta cabeça no ano passado, onde o acesso em casa, em alguns casos já era presente, porque ele já fazia lição por lá, mas ele passa a ser distinto quando o aluno está à distância, né? Então, isso também vem a acrescentar nesse processo como um todo. Enfim, então essa solução, né, esse ecossistema de língua portuguesa e matemática, tem como objetivo aprimorar o aprendizado dentro das habilidades previstas de 1º a 9º ano. Então, são essas as séries que o Aprimora atende nas 2 disciplinas. Então, desde o aluno do 1º até o 9º ano, ou seja, todo o ensino fundamental está atendido aqui dentro, obviamente cada um com as suas particularidades, com as suas especificidades. A gente tem algumas características bem marcantes nas atividades que são propostas para 1º e 2º ano, por exemplo, que é justamente para atender, né, as características daquela faixa etária, daquela idade daqueles alunos, e que elas vão progressivamente sendo alteradas aí quando a gente tem as habilidades das outras séries, né? Então, os alunos maiores têm um estilo de visualização diferente dos pequenos, mas o objetivo central é de trabalhar em cima do aprimorar das habilidades de língua portuguesa e matemática de 1º a 9º. Então, quando a gente acessa aqui, eu gosto de fazer essa apresentação já no ambiente das atividades, já nesse ambiente dinâmico que é o que eu acho que isso ilustra melhor do que uma apresentação interna, né? Então, a gente acessou aqui com um aluno, né? Eu tenho aqui um aluno de teste, né? De modelo, mas quando a gente acessa, a gente vai ter o acesso com o nome do aluno, a gente dá a possibilidade para que ele coloque a foto, a gente quer que ele se identifique ali, né, com aquele espaço aonde ele está fazendo, e aqui a gente já começa a ter algumas características, né. Aqui em cima, se vocês observarem, nós temos 2 indicações, né, como o título aqui já sugere, uma delas é de matemática, uma é de língua portuguesa, as 2 estão em verde, né? Então, acho que essa informação também é importante, a gente vai falar um pouco de cores, então já começo a reforçar esses pontos aqui para vocês. E a gente encontra aqui, né, nesse cenário do aluno, uma indicação que a gente chama automática. Qual que é a ideia aqui do Aprimora? Só para a gente começar a ilustrar, eu vou abrir uma atividade. Esse aluno é de 1º ano, né, Willy, que você falou? Isso, aquele lá que eu compartilhei é de 1º ano, tá bom? Então, esse aluno ele foi cadastrado como 1º ano, então ele está registrado no 1º ano. Essa série nominal, ela é, a priori, a primeira impressão que a gente tem do aluno, né? Quando a gente faz um cadastro dele, quando ele nunca acessou a Aprimora, quando ele nunca fez atividade nenhuma, ele não interagiu com nada ainda, a informação que a gente tem é o dado que foi fornecido. Então, a priori, a nossa primeira informação, a nossa primeira instrução é a série que aquela criança está matriculada. Então, no meu caso, é um aluno que foi matriculado no 1º ano. E por que eu estou reforçando isso? Porque sendo o Aprimora um ecossistema adaptativo, a gente vai, em alguns casos, trafegar por níveis diferentes. Então, a ideia é que a gente possa entender um pouco do que é aquele aluno. É a grande dificuldade que o professor tem, muitas das vezes, de propor atividades personalizadas. É onde a gente vai justamente ao encontro dessa necessidade, de propor atividades que sejam individualizadas. E aí eu já começo a instigá-los e convidá-los a pensar nisso
dentro da educação, sim, mas principalmente no ano que a gente viveu e no ano que a gente está vivendo. Como que a gente consegue, enxergar a importância de ter uma proposta personalizada para um aluno, dentro de uma questão geral de educação como um todo, e o quanto essas atividades individualizadas, personalizadas, que valorizem a necessidade de um aluno específico, podem ser grandes diferenciais esse ano. Então, comecem a pensar aí a respeito disso, né, dessa condição, dessa resposta, em especial no ano que a gente está vivendo, que é legado do ano que a gente passou, né? Nós tivemos um ano diferenciado, a gente se planejou o ano passado, em janeiro, nessa mesma época que a gente está fazendo agora, vislumbrando um cenário que foi brutalmente interrompido em meados de março. Nós nos reprogramamos, nós nos replanejamos, e esse ano todo atípico nos deixou um legado. Então, o quanto, a pergunta, né, de base da nossa discussão, a gente vai retomar ao longo do dia de hoje, é o quanto as atividades individualizadas e personalizadas podem fazer diferença num ano como esse. E aí é onde a gente propõe o estudo, né, e a estrutura do Aprimora. Eu abri aqui uma atividade de primeiro ano, né, a gente pegou aquela que estava sugerida lá, mas só para a gente ter como exemplo. Então, essa atividade de primeiro ano, ela vai propor quais são as características específicas, né? O enunciado em letra maiúscula, a gente tem aqui um fone, né, que simboliza a leitura daquele enunciado, porque esse aluno pode não ser autônomo na leitura ainda, então, para que ele tenha condição de interagir com aquele exercício, essa leitura pode fazer a diferença para ele, então ele vai ser instruído em som de qual é a atividade que ele tem que fazer. Aqui em cima vocês têm a quantidade de atividades que ele vai passar dentro desse módulo, que se chama números e quantidades, e aqui é o ambiente de resolução. Então, quais ninhadas presentes na imagem possuem menos que 5 filhotes? Nesse caso, é um exercício de arraste, né? Então, ele vai clicar ali, vai arrastar. Então, quando eles fazem... Compartilhe o som, Willy. Quando eu arrastei e falou, ele deu para vocês o som do exercício? Não, né? Para estar funcionando, você tem que voltar ao compartilhamento, daí lá você seleciona a caixa de som, ali quando aparece a tela. Nesse caso ele não vai ser relevante, é só porque eu estava falando e o som interrompeu, mas enfim, aqui ele deu um áudio, né, da confirmação disso, não é só para ver se estava indo, mas nesse momento não é relevante. Aqui nesse caso eu acertei o primeiro. Quando eventualmente, né, o aluno comete um erro, quando ele comete um erro, a gente vai instigá-lo aí com uma dica. A ideia dessa parte, né, do incentivo da tecnologia, em especial, é uma coisa que me atrai muito, sabe? Eu sempre trago a alusão de videogame, né? Essa parte do game em si, ela tem uma característica toda peculiar, principalmente nessa geração. Nessa e em outras, né? Mas nessa em especial que é muito ligada nisso. Quando uma criança, um adolescente está jogando videogame, por exemplo, e ele não consegue passar de fase, ela é desafiadora demais para a habilidade que ele tem, por exemplo, é como se aquilo fosse um combustível para que ele continue, né? Eu não vou desistir. Enquanto eu não passar dessa fase, eu vou fazer aquilo 1000 vezes, quantas forem necessárias, para que eu consiga vencer aquele desafio. E eu acho que isso é uma lição que a gente tem que carregar para a educação o tempo todo. Porque, assim, quando um aluno se vê dentro do aprendizado dele, dentro de uma atividade que é difícil ou desafiadora, como é aquele jogo que ele estava fazendo, na maior parte das vezes ele desiste. O que torna uma coisa diferente da outra? Por que ele não tem a mesma ânsia, a mesma gana de querer, não, eu vou fazer até eu conseguir resolver esse exercício?
Então, acho que um pouco dessa vivência é o que a gente traz aqui, de não desestimular. Não dizer assim, não, tá errado, ou não, você errou, não é isso. Não, assim, nessa imagem, há 11 filhotes, e 11 é mais do que 5. Então, é uma dica que vai convidá-lo a tentar de novo. E esse tentar de novo é o que vai fazer a diferença. Eu acho que esse exemplo do videogame ilustra muito, né? Como a gente vai dar esse combustível para que, quando ele chegar face a um desafio que ele não conseguir superar, pelo menos de primeira vez, o que vai fazê-lo tentar novamente? Ele precisa tentar de novo. É a mesma coisa, por exemplo, de uma habilidade para tocar um instrumento musical, né? O cara que é excelente, ele se diferencia do cara que é medíocre pela quantidade de vezes que ele tentou fazer aquilo. É uma repetição. Eu preciso dessa tentativa para que eu tenha um aprimorar, né? Que acho que aí, de novo, a gente volta para a proposta do nome do que está aqui. Então, assim, quantas vezes eu vou conseguir? Eu preciso de um exercício, eu preciso de um incentivo, eu preciso de um combustível que vai me levando ao próximo passo. E é isso que a gente está propondo aqui. Então, todas as vezes, no caso de um primeiro e segundo ano, tá? Essa característica da dica é o que, como foi estruturado para essas séries. Mas o conceito permeia todas as séries onde o Aprimora tem. Ele vai ser ali convidado a continuar, e aí ele tem a chance de responder aquele exercício. Então, aqui a gente vai ter uma sequência de atividades propostas dentro deste módulo e o aluno vai passando por ela. Então, esses são exemplos aí de atividades de primeiro ano. Deixa eu abrir agora com a senha de um maior, para vocês verem. Eu acho que eu posso entrar aqui só para efeito de ilustração. Está aberto. Você não fez uma configuração específica, não, né, William? Vou conseguir abrir aqui, né? Vai conseguir também, sim. Tá bom. Só a título de comparação entre as séries. Tá? Então, primeiro e segundo ano, ela tem aquele layout, como nós vimos o exercício que eu acabei de abrir, né? Ele vai ser proposto de uma forma bastante lúdica, com ilustrações, com o suporte de leitura de enunciado, que está em caixa alta. A ideia é que a gente tenha um pouco dessa autonomia para o aluno resolver. Então, imagina que ele está em um tablet, por exemplo, que é uma coisa extremamente familiar para crianças dessa idade, de primeiro e segundo ano. Então, assim, ele está ali, ele ouve o som e ele tem condições e recursos suficientes para seguir aquela sequência de atividades que está sendo proposta sozinho. E aí ele vai trilhar aquele caminho, né, que está sendo proposto ali, de acordo com os erros e os acertos que ele cometeu. Né? A dica vai aparecer para aquele aluno que errou, aquele que acertou direto, ele passa para a próxima atividade, e assim sucessivamente. Essa estrutura que vocês estão vendo agora, ela aparece para alunos a partir do terceiro ano. Então, os alunos a partir do terceiro até o nono, que é aí o intervalo que o Aprimora tem, eles têm essa visualização que vocês estão vendo aqui. É uma visualização em formato de teste, né? Tem um enunciado, em bastante casos a gente coloca material de apoio, o banco de questões do Aprimora ele foi pensado para ser... vamos dizer assim, ele não é de um gerador de perguntas simplesmente. Essas perguntas foram redigidas de forma contextualizada, de forma que elas explorem as habilidades para que essas habilidades façam sentido. E nós temos aqui as alternativas, sendo uma correta e 3 erradas, para que o aluno possa, então, dar a sequência nessa atividade. Se vocês observarem aqui em cima, eu estou com uma senha de professor, né? Então, eu tenho aqui, na primeira bolinha, o gabarito. Né? Se a atividade estivesse sendo visualizada com uma senha de aluno, nós não teríamos, obviamente, essa informação, mas essa disposição gráfica aqui em cima, né? Então, essa sequência de bolinhas que nós temos aqui, o aluno também conseguiria ver. Isso é uma visualização extremamente importante do Aprimora. Ele sugere aqui, né, para nós, essa informação que está disposta graficamente ali, ela representa que dentro dessa sequência de atividades que eu estou fazendo, que se chama dentro deste módulo chamado Números representando grandes quantidades,
este aluno irá passar por 3, 6, 9, 10 questões principais. Então, esse é o nome que a gente dá para cada uma dessas bolinhas que estão aqui em cima. O que representa uma questão principal? É uma estrutura, né, uma sequência de questões que ele vai passar dentro daquele módulo. E aí é onde entra uma dessas inteligências adaptativas do Aprimora. Quando o aluno comete um erro aqui dentro dessa sequência, por exemplo, ali, né, a resposta é A, a gente está vendo o gabarito, eu vou colocar uma resposta distinta e vou confirmar. Quando ele erra uma questão, ele primeiro é convidado a assistir um vídeo. Vou pular o vídeo porque vocês não estão ouvindo o som, mas a proposta do vídeo é de levar uma apresentação sucinta, uma apresentação breve a respeito daquela habilidade. Ó, é sobre isso que a gente está falando, eu vou mostrar a proposta conceitual, do que se trata, né, para situar o aluno a respeito disso. Porque assim, eu tenho várias variáveis, né? Será que ele errou porque ele chutou? Será que ele errou porque ele não sabe? Então, a gente vai propor ali um vídeo para instrução, né, do que é que a gente está falando, e nós vamos entrar aqui embaixo, ó, se vocês observarem, né, nessa disposição gráfica, isso aqui foi aberto e gerou uma nova questão, que está abaixo, num nível diferente, que é uma sequência que nós chamamos de tratamento do erro. O tratamento do erro irá propor que este aluno faça uma sequência de questões baseadas no erro que ele cometeu. Ou seja, a gente vai levá-lo a uma sequência de questões para entender ali qual que é a dificuldade daquele aluno, né? Então, vamos supor aqui que esse aluno, depois de assistir ao vídeo, ele vai continuar respondendo essas questões. Ele entendeu do que é que a gente tratava, né? E aí ele acertou as questões do tratamento do erro e ele volta para aquela sequência principal. Então, uma das dúvidas que a gente tem, né, quando a gente fala de aprimoração, quantas questões o aluno vai responder? Depende. Depende do desempenho que ele tiver dentro daquele módulo. Neste caso, por exemplo, esse aluno iniciou com 10 questões principais. Se ele continuar agora acertando todas as outras, ele vai ter respondido 13. Como ele errou a primeira, ele foi direcionado a uma sequência de tratamento do erro, aonde foram considerados, né, aquele erro que ele cometeu. Né? A gente levou em consideração qual foi o erro que ele cometeu e abriu uma sequência de tratamento do erro para ele. E assim o comportamento vai se dando de acordo com essa evolução. Então, ele vai, respondeu uma questão principal correta, ele vai para a próxima e assim sucessivamente. Então, essa trilha que vai se desenhando aqui em cima, que é justamente o que aparece no relatório do professor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois também, é o que vai representar quais questões o aluno respondeu, quantas questões ele respondeu, por que ele foi direcionado ao tratamento do erro, o que ele errou, né? Qual foi o tipo de erro que ele cometeu? A gente consegue visualizar qual é a questão, qual é o erro que ele cometeu, e aí entender, então, essa sequência aí que está acontecendo. William, eu vi que o chat estava piscando, eu não sei se é alguma pergunta, vou te pedir a gentileza de me interromper aí, por favor, porque eu estou na tela compartilhada, eu não estou acompanhando. Não, sem problemas. Temos uma pergunta sim, Priscila. É da Andrea, e ela pergunta o seguinte: os tipos de questões para os maiores variam ou são sempre múltipla escolha? Elas são sempre de múltipla escolha. Então, elas não variam de tipo, né? Elas são sempre de múltipla escolha, no caso ali do 3º ao 9º ano. O que varia, obviamente, é a habilidade que está sendo contemplada na questão, qual é a estrutura, se tem ali alguma imagem de apoio, mas o tipo da questão não, né? Ela pode ser discursiva em algum momento? Não, ela é sempre de múltipla escolha. Só essa, William, eu vi que piscou algumas vezes, mas eu não reparei, mas eu acho que era só essa, né? Sim, por hora é só essa, tá? Mas, pessoal, o chat está aberto aqui, qualquer momento que vocês quiserem interagir com a gente está de olho, tá bom? Isso, podem, por favor, né, perguntar, interromper, a gente vai parando para dar essa assistência. Então, assim, essa é a estrutura, nós temos as questões principais e essa trilha que o aluno vai seguir, ela vai depender
em especial, então, desse desempenho pessoal que ele tem. E aí a gente ressalta aquela fala que eu introduzi para vocês, né? Quando a gente fala de que ele é adaptativo, ele vai fazendo essa leitura do comportamento do aluno. Né? Qual é o tipo de erro que ele cometeu? Ele foi levado para o tratamento do erro? E aí isso também começa a trazer algumas informações que são bastante relevantes para a gente também. Por exemplo, aquele aluno que às vezes não está com aquele baita compromisso, chutou, ao cometer um erro, o número de questões vai aumentando. Então, assim, é muito engraçado às vezes observar essa evolução autônoma, eles percebem isso muito rápido, né? De que o comportamento deles está interferindo nesse resultado final. Então, errei, aí abriram mais 3, então assim, cara, se eu não me concentrar nisso, não vai terminar nunca, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não precisa ensinar. Eles têm esse comportamento natural, né, de ir observando o que vai acontecendo. Então, aqui ele tinha 10, agora ele tinha 13, então quer dizer assim, ó, se eu acertar de uma vez, eu vou passar pela quantidade de questões principais que estão sendo propostas. Então, essa é a estrutura que a gente tem do 3º ao 9º ano. Então, aqui eu vou só ilustrar para vocês de que forma esses módulos estão organizados, né? Aqui a gente coloca do nível 1 ao nível 9, a gente coloca nível e não coloca série, não deixa claro ali que é o 1º ano, porque isso envolve uma segunda questão adaptativa. Então, eu mostrei para vocês uma adaptação que existe dentro do próprio módulo, ou seja, ele vai personalizar aquele módulo conforme a evolução do aluno. Então, ele está dentro de um módulo, ou seja, dentro de uma habilidade, a gente abriu um bloco de exercícios ali, aquele módulo, e ele vai ter uma trilha adaptada de acordo com as atividades, com o desempenho pessoal dele. Então, ele errou a primeira, surgiram mais questões. Se ele tivesse, por exemplo, dentro do tratamento do erro, ali como exemplo, eu acertei as 3, né? Foi o exemplo que eu dei. Mas se ele tivesse errado alguma dentro do tratamento do erro, talvez elas fossem 4 ou 5, dependendo de quantas ele tivesse errado. Então, isso tudo vai depender de um desempenho pessoal, que é uma das coisas que eu acho que torna o aprimora bastante interessante, né? Porque, assim, quando a gente propõe uma atividade em sala, entendam, para a sala, né? Que muitas vezes ela pode estar virtualmente com a gente, né? Não uma atividade necessariamente presencial. Mas quando eu proponho uma atividade para os meus alunos, a gente entende que é o seguinte, o desempenho pessoal deles, quando é uma atividade proposta como uma avaliação, não está levada em consideração, né? Eu vou avaliar ali o que ele acertou, o que ele errou, mas ele não vai ser incentivado, por exemplo, a fazer uma sequência de questões diferenciadas, porque aquela questão em especial ele talvez não entendeu, né? Ou é uma parte que ele ainda não assimilou. Fazer uma atividade personalizada é um grande desafio, né, para o professor, porque quantos alunos eu tenho? 15, 20, 30, 40? Cara, como eu vou propor uma atividade para cada um que vai valorizar especificamente o que aquele aluno ainda não atingiu de objetivo? Então, a gente coloca aqui a organização em 9 níveis, que representam, sim, as 9 séries do ensino fundamental, mas elas estão assim estruturadas porque a proposta de inteligência adaptativa do Aprimora também vai trazer a adaptação além do módulo, ou seja, o aluno entrou e ele respondeu aquele módulo de exercícios que estava indicado para ele aqui no início, né? Vamos voltar para a primeira tela para vocês relembrarem como estava aqui a indicação em verde, né? Que eu pedi para que vocês lembrassem a questão da cor, que é importante, e aonde a gente tem a hashtag de avanço. Essa atividade em verde é uma atividade que ela é proposta pelo próprio Aprimora. Quando o aluno entra pela primeira vez, eu vou propor uma atividade compatível com a série que ele está matriculado, que é o que eu sei dele, né? Eu nunca observei o desempenho dele, não sei o que ele domina, o que ele não domina, então a gente vai propor uma atividade de acordo com a série de matrícula que ele foi cadastrado.
Conforme esse aluno começa a responder os módulos, ou seja, conforme ele começa a nos dar mais informação, além do que aquela que a gente tinha no cadastro, a gente começa a fazer a leitura de quem é aquele aluno, do que é que ele tem, quais são as habilidades que ele já domina e quais são ainda os assuntos ou conteúdos ou habilidades que ele ainda não atingiu os objetivos. E aí a gente começa a fazer as indicações de módulos de acordo com a sua necessidade. E o aluno vai trafegar entre os níveis, tanto para mais quanto para menos. Então, aquele aluno, por exemplo, que já dominou uma dada habilidade e que a gente percebe que ele tem condição de ir além e que é muitas vezes um desafio em sala, não só aquele aluno que não atingiu ainda, mas aquele que já passou na frente de todo mundo, muitas das vezes ele vai ficar desmotivado. Ah, cara, isso eu já sei. Isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. E aí, assim, ó, o que eu consigo propor para ele para não perder isso, né? Eu não tenho que dar, dentro de uma sala, a gente não tem que dar assistência só para aquele que ficou eventualmente para trás. Eu preciso pensar naquele que também já quer ir além e que muitas vezes está preso porque os outros ainda não chegaram no mesmo estágio que ele está. E aí é onde a gente vai. Os módulos vão sendo propostos pela própria inteligência do aprimora de acordo com o desempenho pessoal dele. Então, ele fez um módulo, aquele módulo fez uma leitura do que aquele aluno já sabe. E aí ele, eventualmente, pode trafegar entre esses níveis. O que isso significa? Que ele pode fazer atividades de séries anteriores ou posteriores, né? De acordo com o que a gente está fazendo. E aí, muitas das vezes, eu já fiz formação de aprimora muitas vezes, inclusive presenciais, quando a gente fala isso, geralmente eu vejo assim, ó, um ponto de interrogação no balão da cabeça do professor, né? Nossa, cara, mas aí ele vai fazer aquela atividade que eu nem cheguei ainda, e aí quando eu chegar, ele já fez. Como que a gente resolve, né? E aí eu acho que isso é um assunto polêmico, vai, não diria assim, mas é um assunto que eu acho que gera uma boa discussão, né? Porque assim, ó, então, porque o cara passou, eu vou segurar, gente, isso aqui é tecnológico, esquece, por exemplo, uma comparação com a apostila. É claro que eu não quero que o aluno responda na apostila, no livro, atividades de um negócio que eu não cheguei ainda, porque senão ele vai consumir aquela página e depois ele não vai ter nem onde preencher. Se eventualmente ele errar, porque ele achava que ele sabia, mas não era o que ele tinha entendido, ele não pode avançar, ele precisa me esperar. Mas quando a gente usa um recurso tecnológico, qual é o problema, ou qual seria o demérito de deixá-lo ir além, né? De deixá-lo ir mais? Porque, mas quando eu chegar lá, ele vai fazer de novo? Sim, mas serão sorteadas questões diferentes dentro de um banco de mais de 40 mil questões que o Aprimora tem. Então, ele vai fazer a mesma habilidade, de novo, quando eu chegar naquele assunto, sim, mas ele não vai responder a mesma questão, como seria num livro físico, que eu tenho lá X questões impressas, e se ele responder antes da hora, são as mesmas que ele vai ter que responder depois. Então, a gente explora esse lado bom que a tecnologia nos traz. Deixa o cara aí. Se ele chegar lá na frente e o próprio Aprimora fizer a leitura de que ele não sabe, ó, eu propus que ele desse um passo a mais, mas ele não deu conta, ele vai voltar. Ele vai voltar e aí ele vai de novo construir até que a gente tenha essa percepção de que ele pode de novo ir para lá. Então, é uma evidência de quanto esse percurso é personalizado. Eu acho que essa talvez seja a palavra que mais traduza essa interação que o Aprimora faz com o aluno, né? Ele tem esse uso adaptativo que vai entender quem é o aluno individualmente e que vai propor atividades personalizadas para ele. E quanto isso é importante? Né? Trago de volta aquela pergunta que eu instiguei vocês há pouco, dizendo assim, ó, o quanto é importante que tenhamos atividades personalizadas? É uma pergunta.
E complementando essa pergunta, num ano como esse que a gente está vivendo, legado de um ano anterior, que pode nos evidenciar várias surpresas, tá? Eu sou do time que fico brava quando fala que o ano passado foi perdido. Não foi. O ano foi perdido para quem morreu. Esse perdeu, esse daí não vai ter como. Agora, nós que somos da área da educação, trabalhamos arduamente. Arduamente. Nós replanejamos tudo que a gente tinha pensado em janeiro. A gente desconstruiu e reconstruiu. Que se é possível, né, a gente ter um olhar positivo em meio a tanta notícia que a gente está consumindo todos os dias, né? Notícias tristes, notícias ruins, relatos de gente, às vezes, de muito perto, que ficou doente, né? Que infelizmente, muitas vezes, né, não conseguiu resistir a isso tudo. Mas eu acho que foi um ano que nos tirou da zona do conforto. Falando em educação, né? Se a gente conseguir tirar ali um bom proveito do que foi esse ano passado para a gente de aprendizado, cara, quantas coisas a gente aprendeu. Quando tudo isso passar e a gente estiver vacinado, feliz e puder se abraçar de novo e voltar à aula normal, vamos dizer assim, vocês acham que a aula, não vou dizer antiga, vai, porque não faz tanto tempo, mas a aula pré-pandemia presencial, ela vai ser igual à aula pós-vacina presencial? Por mais que não estejamos mais de máscara, aquele aluno que ficou um ano e meio aí, sei lá, no remoto ou no híbrido, vai, quando a gente tiver, a gente tem condições diferentes, em estados diferentes, vocês acham que vai ser a mesma criança? Duas perguntas. A gente vai receber esse aluno como? Aquela discrepância que geralmente já existe, né? A gente não recebe. A gente chega numa turma, eu não tenho todos os alunos no mesmo nível. Eles foram promovidos do ano passado para cá, mas não necessariamente todo mundo sabe a mesma coisa. Por isso que a gente diagnostica e por isso que a gente vai falar um pouco disso a respeito na próxima fase. Mas, assim, é o mesmo aluno, né? É o mesmo aluno. Aquele aluno que eu tive que dançar na frente da câmera aqui, ó, me virar nos 30 para chamar a atenção do cara que estava ali, distraído, num ambiente diferente, né, com a câmera fechada, com o microfone desligado, que acordou, que abriu o olho 5 minutos antes da aula começar. Ele descobriu possibilidades diferentes, né? Que eu tive muitas vezes que mostrar um vídeo, que eu tive que convidar a fazer outras coisas, porque eu tinha que chamar a atenção daquela pessoa. Essa criança, ela virá para nós, numa realidade pós-pandemia, igual ela era, ou essa preocupação de propor atividades que o nivelem, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas nós teremos essa experiência, ela será para a gente de que forma? Né? O quanto essa proposta de exercício personalizado pode nos ajudar nisso? Porque pensa, eu posso, com o Aprimora, por exemplo, fazer um agendamento para um aluno específico de uma outra série. Cara, ele esqueceu o pré-requisito mínimo que eu preciso para continuar, ele não está entendendo. Ele não, aquilo sei lá, aquele conteúdo do terceiro ano era fundamental para ele, sei lá, ele não lembra. Como que eu vou conseguir resgatar isso? Né? De que forma que a gente consegue essa personalização de atividades? Né? E o quanto isso é enriquecedor dentro de um cenário. Sim, já era, né? Poder fazer atividades personalizadas sempre foi rico, mas como que a gente consegue eventualmente superar algumas coisas que talvez a gente não atingiu? A Andrea coloca aqui para a gente, né? O ano não foi perdido nem para os profissionais nem para os alunos. Eles tiveram aprendizagens diferentes que foram além dos livros. Andrea, eu concordo em gênero, número e grau. Quando eu estou em algum lugar que alguém fala que o ano foi perdido, me dá vontade de levantar, sabe? Não foi.
Não foi, e a gente ainda está vivendo uma fase muito difícil, uma fase muito crítica. Gente, o Amazonas está caótico, né? A pandemia não acabou. Essa felicidade que veio ali, putz, a vacina começou, a gente viu uma luzinha no fim do túnel, mas ainda há um período que a gente precisa atravessar. Eu sou daquelas pessoas que, assim, ó, muito otimista, eu tenho certeza que a gente já passou da metade, não é que não acabou, a gente não chegou no final, mas a gente já passou mais da metade. O que falta é menor do que o que a gente já viveu. A gente está cansado, tá? A gente, o aluno, né? É conciliar tudo isso. A gente muitas vezes estava dando aula em casa e eu tenho que conciliar com o filho que não foi para a escola também. Mas, assim, ó, não foi um ano perdido. A gente vai ter um legado de várias coisas. A gente conversava hoje numa reunião pela manhã sobre isso. Eu tenho certeza que muitas escolas e muitos professores se tornaram mais tecnológicos pós-pandemia, né? Ele pôde vivenciar a tecnologia na marra, que tinha escola que não queria, e que de repente o cara fala, putz, você sabe que esse negócio pode ser legal, né? Esse negócio aqui que eu era categoricamente pronta, pode ser um negócio que vai me ajudar, de fato? Então, assim, ó, aonde a gente parou para pensar nisso? A Andréa coloca uma outra pergunta aqui. As atividades propostas seguem a mesma sequência de questões para todos os alunos ou misturam? Cada aluno embaralha para cada um? Sim, Andréa, não são as mesmas questões, né? A gente tem um acervo, nós temos um banco, e quando o aluno abre aquele módulo, as questões que são propostas são distintas. Então, os alunos não fazem, nem a sequência principal não é igual. Elas todas contemplam a mesma habilidade, né? Qualquer sequência de questão vai contemplar a mesma habilidade que aquele módulo prevê, mas são questões diferentes, e aí isso vai se tornar ainda mais individual a partir dos erros e dos acertos do aluno, que aí a quantidade de questões muda, aí muda o tipo da questão, dependendo do erro que ele cometeu e assim por diante. Então, sim, são questões diferentes, eles não vão responder a mesma sequência de questões. E aí, até por isso que, de novo, eu volto naquela fala que eu tive antes. Se o cara já fez aquele módulo, né? Se a criança já respondeu aquele módulo, quando eu chegar lá, ele pode fazer de novo. Né? Ele pode fazer de novo, porque ele vai ter questões diferenciadas, ele não vai fazer as mesmas questões. Então, assim, ó, qual seria o prejuízo dele ir além e de depois, eventualmente, aí ele chegar de novo junto com o resto da classe? Deixa aí, gente, deixa aí. Qual é o prejuízo da gente ensinar, vamos dizer assim, né, um conteúdo que o aluno já sabe? Eu acho assim, ó, é uma evolução pessoal, né? Uma evolução de cada um. Deixa aí. Então, eu acho que é isso. Enfim, gente, eu acho que dessa primeira apresentação era essa parte. O que eu quero abordar na segunda etapa é essa leitura um pouco mais professor, né? A gente mostrar um pouco a respeito dos relatórios, como que isso é fornecido para o professor, que eu acho que é o ponto crucial dessa estrutura toda, né? Porque assim, ó, muito bacana. O aluno está lá, ele está fazendo, ele pode estar na escola, ele pode estar em casa, em vários cenários. Ele pode estar em casa agora, porque ele está no ensino remoto, mas ele pode estar em casa fazendo uma lição de casa, né? Que foi proposta num ambiente tecnológico, mas que depois eu vou acompanhar daqui. Ele vem na aula presencial, mas ele fez essa atividade em casa. Então, é uma solução abrangente, né? Eu vou aplicar em contextos diferentes. E aí a gente chega naquele lado bastidor. Tudo isso é muito legal, desde que o professor consiga acompanhar tal e qual o que está acontecendo. O professor precisa ter domínio do que é que está acontecendo. Por quê? A gente precisa fechar um ciclo, né? A gente precisa fechar um ciclo. Para a gente conseguir aprimorar o aprendizado, a gente precisa planejar e replanejar o tempo todo. Então, é assim, eu proponho que ele faça a realização de uma atividade, de um módulo. Ele faz, o sistema colhe todos os dados para mim, me dá isso tudo muito bem sistematizado num relatório. Se eu não olho
E se eu não tomo nenhuma ação em relação àquilo que aconteceu, o ciclo não fechou, né? O cara fez, ele teve dificuldade, o sistema escancarou isso para mim, mas se eu não olhar, analisar e me replanejar de acordo com aquilo, de nada adiantou, né? Imagina o seguinte, eu proponho um módulo em vários cenários, né? Em vários cenários, imagina assim, ó, aí eu vou começar um assunto novo, vou começar uma habilidade nova, eu nunca falei. Então, é o seguinte, vamos ver o que eles já sabem do assunto. Quero só sondar, quero só entender. Eu proponho uma atividade. De repente, eles me surpreendem. Cara, eles sabem muito mais do que eu achei que eles sabiam. Eu estava planejando dedicar 4 aulas inteiras uma parte introdutória, mas vamos pular porque eu vou chover no molhado. Né? Ele já sabe. Ou o contrário. Não, eu terminei uma sequência de atividades que eu tinha para procurar. Eu vou fazer isso aqui como um fechamento. Eu vou propor esse módulo para ver o desempenho pessoal deles ali, para eu entender o que aconteceu. E aí, de repente, eu tenho um cenário que não é satisfatório. Cara, expliquei, mas ainda não atingimos o objetivo. O que eu vou fazer para retomar e concluir esse assunto? Então, é essa etapa que eu acho que a gente entra, é esse olhar do outro lado. Quais são as etapas que a gente vai tomar em relação a isso? Acho que é mais ou menos isso. Dessa primeira parte, ficou claro? Vocês têm alguma colocação diferente? Tem alguma observação diferente? Willy, você quer me ajudar e complementar com alguma coisa que eventualmente eu tenha esquecido? O que a gente tem aí de informação disso? Até ia fazer um comentário aqui, mas nós tivemos um comentário bem grande vindo da Thaís, né? Do Scalabriniano, do Colégio Scalabriniano. Eu vou ler aqui para você, tá bom, Priscila? Qual que é a relação do Aprimora com a Academia do Pense? Pergunto porque a Academia do Pense já mostrava as questões de cada módulo para o educador, ou seja, o educador podia consultar as questões do módulo antes de propor os alunos, mas segundo o que foi falado pela Priscila hoje, as questões seriam escolhidas na hora. O Aprimora, a academia é diferente do Aprimora? Então ela tem esse questionamento, né? Qual que é a diferença entre a Academia do Pense Matemática e o Aprimora, né? Você quer responder, não? Fica à vontade, tá contigo. Ela ficou tentada a responder? Vamos lá, a Academia do Pense. A Academia do Pense, ela é, né, uma parte dentro da solução Pense Matemática. E é o Aprimora? Sim, ela é uma parte, ela é um dos usos do Aprimora. Então, assim, a Academia do Pense, ela é uma sequência de atividades de matemática que é proposta pelo Pense Matemática, ou seja, são módulos que são escolhidos de acordo com uma configuração que a gente faz dentro do Pense Matemática, e esse agendamento é feito automaticamente pela solução Pense Matemática. Então, assim, ó, se eu pudesse resumir, não sei se essa é a forma mais clara de dizer, o Aprimora, ele é muito maior do que só a Academia do Pense. A gente tem vários usos para o Aprimora, além da Academia do Pense. Tanto é que, assim, ó, o Aprimora contempla a língua portuguesa, que quem tem Pense matemático não necessariamente tem essa versão, por exemplo. Muitas das vezes as pessoas acessam só a parte de matemática. Então, assim, é mais ou menos como se a gente tivesse pego o Aprimora e a gente pegou um pedacinho dele e disponibilizou para que ele pudesse fornecer as questões da Academia do Pense em um agendamento automático que o próprio Pense faz. Então, por isso que, obviamente, né, a pessoa que perguntou conhece o Pense, viu que a cara é familiar, né? Porque, sim, de fato, as atividades que são propostas na Academia do Pense, elas saem do Aprimora, elas estão dentro do Aprimora. Mas o Aprimora é muito mais do que a academia. Então, resumindo, a gente tem o Aprimora como uma versão maior do que a academia. Quando o aluno entra, né, é isso a Andrea disse aí, né, a Andrea Parolin, a Academia do Pense é gerada mediante uma programação curricular. Sim, toda escola que tem Pense Matemática, no começo do ano, ela tem que fazer uma configuração. Então, quantas vezes por semana
aquela série vai receber um módulo da academia. A gente faz uma programação e o Aprimora fará os agendamentos automáticos de acordo com aquela programação que foi feita, mas para atender um pedacinho do Pense. Mas o Aprimora vai muito além disso. Então, o uso adaptativo está dentro do Aprimora de fato, ele não está dentro da Academia do Pense. A Academia do Pense, ela é agendada de acordo com a quantidade de módulos que a gente escolhe, então a gente faz uma programação. Então, não sei se é claro dizer assim, mas é como se a academia fosse só um pedacinho do Aprimora. O Aprimora é um universo bem maior do que só a academia. Acho que ficou claro, né, Thaís? Deu para entender? O William, André, que também aí participou da explicação, acho que é isso, né, gente? Sim, sim. Até inclusive, pessoal, na terceira semana do evento, nós teremos um outro webinar. Nós tivemos essa semana com o consultor Ed, referente ao Pense Matemática, mas no próximo webinar do Pense, ele vai focar ali nos conteúdos também da academia, tá bom? Porque nesse período nós estamos no processo de cadastramento, né, de currículos, essas coisas referentes à academia do Pense Matemática. Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais a fundo ali da academia, tem o Pense Matemática, quer se aprofundar mais ainda na academia do Pense, pode participar na terceira semana do evento, que será na primeira semana de fevereiro, tá bom? Priscila, eu vou te dar um descansinho aí de 2 minutinhos, tá bom? Para tomar uma água. Pessoal, enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade para estar fazendo aqui no chat. Tá? A gente já volta com a segunda rodada do Maratona para estar falando diretamente sobre o Aprimora e o diagnóstico personalizado de matemática e língua portuguesa. A Priscila vai ingressar ali na área em que o professor administra, ali ele gerencia o Aprimora, tá bom? Então já já nós retornamos nessa mesma sala. Se precisarem aí tomar uma água também, fazer alguma coisa rapidinho, nós voltamos daqui 2 minutinhos. Combinado. Enquanto isso, pessoal, aproveitando para informar para vocês que o webinar de hoje, desta tarde, vai valer 2 horas, né, para quem participou tanto da primeira rodada e vai continuar na segunda rodada, tá bom? Então, certificado de 2 horas que vai ser enviado para os e-mails da audiência, né, que preencheu aqui o ingresso na sala do Zoom. Também, para quem está entrando agora, né, temos escolas que vão entrar diretamente na segunda rodada também. Então, lembrando que o certificado será de 1 hora. E, consequentemente, aqueles que ficarem só na primeira rodada e não seguirem aqui também será um certificado de 1 hora, tá bom? Mas fiquem que o conteúdo tá bem legal. Agora vocês vão experimentar aí a área do professor e como que ele pode gerenciar o Aprimora, né? O painel, toda a questão personalizada e principalmente voltado para o diagnóstico que tem disponível tanto para matemática e língua portuguesa, tá bom? Só aguardar aqui a volta da consultora Priscila e a gente continua. Aproveitando também, o chat está aberto para qualquer pergunta que vocês tiverem, mesmo que seja da primeira rodada, não tem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade para trazer a discussão à tona ainda, ok? Não tem problema nenhum quanto a isso. E estamos observando aqui, tá bom?
Então, voltamos agora com a Priscila, ok? Para quem está chegando aqui com a gente nessa segunda rodada, sejam bem-vindos. Estamos discutindo sobre o Aprimora, com a participação da consultora Priscila, da Tecnologia Educacional, ok? Em um primeiro momento, fizemos uma introdução mais voltada para as funcionalidades e a questão de metodologia e conteúdos disponíveis no Aprimora, né? A Priscila mostrou a plataforma do aluno, como que os conteúdos estão dispostos, e agora a Priscila vai focar mais numa conversa de experiência do professor e também ali direcionado para o diagnóstico personalizado. Priscila, passo de volta para você, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, Priscila precisando também, estou aqui nos bastidores e vem interagindo com a gente, tá, pessoal? O chat está aberto, então qualquer pergunta que vocês tenham, seja ela referente desta rodada de agora ou da anterior, às vezes fica alguma pergunta presa ali para desenvolver, podem mandar, tá? Que a gente está totalmente à disposição para estar esclarecendo tudo para vocês. Então tá contigo, Priscila. Combinado. Obrigada, William. Bom, rapidamente aí, só para quem não estava conosco na primeira parte, afinal, eu sou consultora da área de São Paulo, atendo escolas particulares dessa região e escolas públicas do Brasil todo. Então, tenho bastante experiência aí no Aprimora e por isso que a gente foi convidada para participar desse momento. A ideia desse momento de agora, né, dessa segunda etapa, é a gente conversar um pouquinho sobre o outro lado, né? Eu acho que, fazendo uma comparação bem simples, né, gente, é como se a gente pudesse dividir, né, como se a gente pudesse setorizar o ensino em duas áreas, né? A gente tem sempre aquela visão do aluno, como o aluno vê, como o aluno percebe, o que aparece para ele, e a gente tem aquele outro lado, né? Que é o nosso lado, aquele lado onde a gente consegue fazer essa gestão, consegue fazer essa mediação, e aí é onde a gente consegue ter essa percepção sobre o aprendizado como um todo. Ou seja, é difícil a gente, eu pelo menos, né, tenho uma dificuldade muito grande de dosar qual lado que eu gosto mais, né? O lado de aluno é sempre encantador. Quando a gente propõe tecnologia, com gamificação, a gente tem sempre esse lado do professor do aluno bem presente. E o lado do professor é aquele lado onde a gente consegue medir o resultado, né? Eu acho que quem escolheu a profissão de professor não escolheu por acaso, né? Eu sempre brinco e falo assim, ninguém me ameaçou a ser professora, né? Muito pelo contrário. É muito mais comum a gente dizer assim, o que você vai ser? Professora? Não, professor, certeza, né? Mas a gente está nessa área por um gosto, por um prazer muito grande de uma coleta de resultado, né? Quando a gente vê que a gente conseguiu, que a gente atingiu aquele objetivo, o cara aprendeu, eu falo, era isso que eu queria, a gente tem um pagamento, né, uma recompensa muito maior, às vezes, que uma recompensa financeira. A gente atinge os nossos objetivos. E a parte do professor, ela está centralizada dentro da Central Aprimora. Só a título de ilustração, aqui para vocês verem, quando eu mudo de guia, o William aparece para vocês? A guia da Central e a guia do Hub, ou não? Sim, aparece. Uma guia só. Tá. Sim, as duas. Nessa guia do Hub, é só para vocês terem a visualização, né? Acessei com os dados de acesso, login, senha. Como se trata de uma senha de professor, aqui nesse primeiro é onde a gente vê aquele ambiente do aluno, e aqui na central é onde a gente vê um ambiente de professor. Entendam professor como professor / coordenador / diretor, e aí obviamente que os papéis serão determinantes em cada um dos casos ali. Por quê? É meio que um guarda-chuvinha, né? O professor enxerga o que é pertinente a ele. O que ele vai ver? Ele vai ver a turma dele, né? Os alunos que estão vinculados a ele. Agora, um coordenador, um diretor, eles já precisam ter uma visualização mais ampla, né? Um coordenador, ele precisa comparar entre as séries o que está acontecendo, então ele enxerga um universo maior, e aí cada uma das senhas ela é configurada de acordo com o papel. A pessoa que vai entender ali o que ela vai enxergar o que compete a ela. Então, é o caso ali do professor. Essa senha tem dados do ano passado, William? Se eu mudar a data aqui, aparece alguma coisa ou ela está em branco como uma senha de teste? Esse login já tem um tempinho, ele é desde o ano passado, tá? Acho que não em agosto, mas lá em meados de outubro, novembro, ele foi criado. Tá
bom? Vou ver se tem algum dado aqui, só para ilustração, porque esses gráficos em branco são muito feios. Então, tá aí, ó. O que a gente vai mostrar aqui na central do Aprimora? A gente vai ter dados, quando a gente acessa a primeira vez, a gente vê dados de visão geral. A visão geral, eu acho que assim, né, o próprio nome já traduz que ela é uma visão macro, né? Ela traz alguns relatórios que são bastante importantes para quem está na parte de gestão, ela dá uma visão, assim, um overview geral do que se trata, né? Então, eu vou ter aqui a proficiência em matemática, os acessos, né? Quantos por cento dos meus alunos acessaram, quantos ainda não acessaram? Eu tenho dados aqui gerais de visualização daquilo que me compete ver. Mas a gente tem também o personalizado. Eu acho que o personalizado, enraizado aí, né, a parte de professor, é onde de fato a gente tem uma vivência mais interessante, porque é quando eu vejo a minha turma, né? Eu acho que hoje eu já estou há bastante tempo fora de sala, mas nas minhas experiências de professor, assim, você enxergar a turma, né? A turma como um universo, como a sua amostragem, é quando você consegue perceber os melhores resultados. Eu vou mudar a data aqui de novo para puxar informações mais antigas, para ver se esses gráficos se preenchem. Mas qual que é a ideia da gente enxergar a minha turma? É a gente ter aquele dado, né, do todo, né, do meu universo turma. Então, eu vou ter aqui os gráficos personalizados para eles, quantos acessos nós tivemos, o ranking, e aqui nós teremos a parte que eu particularmente mais gosto, que é a de aluno por aluno. Nessa turma, obviamente, né, eu tenho um aluno só cadastrado. Se nós tivéssemos mais alunos cadastrados, isso estaria relacionado numa lista por ordem alfabética, como que é a nossa lista de alunos. E aqui a gente tem todos os módulos daquela série, daquele nível que o aluno está cadastrado. E aí é onde a gente tem as visualizações do que ele já fez. Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma bolinha amarela. Este aluno, em especial, desse exemplo, já fez essa atividade chamada números e quantidades, ele já passou por esse módulo e ele teve uma classificação ali pós atividade como básico. Se vocês olharem a legenda aqui em cima, nós temos 4 tipos de classificações. O iniciante, que é o laranja, o básico, que é o amarelo, o proficiente é o verde e o avançado é o roxo. Essa indicação que vai estar aqui embaixo, né, que ele até aparece o nome na hora que eu encosto o mouse, ela é a tradução dessa legenda. Basicamente, se desse para a gente resumir, o que eu diria? Né? O proficiente é aquele aluno, e aí o próprio nome já sugere, ele atingiu aquele objetivo, né? Ele tem domínio daquela habilidade, ele tem proficiência naquela habilidade. Então, foi proposto para ele um módulo que ele respondeu, ele fez aquelas questões principais sem auxílio e ele atingiu o objetivo, então o aluno está classificado como proficiente, no verde. O básico é aquele aluno que chegou ao final, ele chegou ao término, ele concluiu a atividade, porém, ele precisou de ajuda, né? Ele passou, ou no caso do primeiro e segundo ano, ele teve dicas, ou no caso de terceiro a nono ano, ele entrou naquela sequência de tratamento de erro que eu mostrei para vocês. No caso do aluno iniciante, é aquele que não conseguiu, mesmo com a ajuda. Ele foi direcionado ao tratamento do erro, ele passou pelas dicas, mas mesmo assim ele não conseguiu. O avançado é o aluno que terminou como proficiente com louvor, ele foi convidado a fazer as atividades do nível avançado. Elas não são obrigatórias, tá? É como se fosse um desafio. Ó, você foi bem pra caramba, você quer fazer mais 2 questões? E aí essas questões avançadas são propostas para aqueles alunos que demonstraram no percurso uma facilidade grande com a habilidade, com o assunto que estava sendo proposto. Se ele acertar essas questões de desafio que são propostas para ele depois, que é um convite, ele não é obrigado a fazer, porque ele fez, né? Ele é proficiente na habilidade proposta. E aí ele vai receber a classificação roxa de avançado. Eu gosto muito dessa visualização, porque assim, ó, cara, ela é bem visual, né? Quando a gente
propõe, né, as atividades para os alunos, faz aqui tudo coloridinho e tal, fica bem convidativo de você enxergar, porque assim, é uma informação cruzada que é muito rápido de você perceber. Por exemplo, imaginem aqui em linha, se esse aluno tivesse várias bolinhas laranjas. Cara, esse aluno está precisando de ajuda, porque tudo que está sendo proposto para ele, ele não está atingindo os objetivos. A mesma coisa quando a gente tem essa informação em coluna. Aqui a gente tem um aluno só, né? Mas se eu tivesse mais alunos, e toda a coluna de números e quantidades estivesse, por exemplo, laranja, ela estaria sinalizando que aquele assunto, aquela habilidade na sua turma é um problema. E aí a gente pode, eventualmente, fazer algumas intervenções pontuais, ou no aluno, ou para a turma, dependendo do que acontecer. Então, eu acho que em sala, né, na nossa rotina, esse gráfico personalizado é o que mais nos mostra. E aí a gente consegue olhar o detalhe, né? Então, por exemplo, esse aluno aqui ficou amarelinho. Nossa, o que aconteceu, né? Então, a gente abre ali a atividade, neste caso em especial, ele só fez uma vez, né? Neste dia, neste horário, ele demorou esse tempo. A gente sempre vai dar uma nota de 0 a 10. Essa nota é só um balizador para você, tá? É como se ele tivesse conseguido 84% de aproveitamento naquele módulo. O aluno não vê essa nota, ela é um balizador para o professor. Você quer usar essa nota? Ela eu vou usar como uma nota de lição de casa, como uma atividade complementar. A nota está ali. Ela é de conhecimento do professor, ele sempre vai receber essa nota. Não quero usar. Tá, ela é só um balizador para você. E aqui a gente tem exatamente aquela trilha. Lembra que eu convidei vocês a observarem bem aquela parte de cima que vai aparecendo para o aluno? Exatamente o que apareceu lá para ele. Quando ele conclui a atividade, vem para você essa informação, né? Então, vem para a senha do professor essa informação. E aqui eu tenho, ele acertou a primeira principal, a segunda, a terceira, ele errou a quarta, ele foi para tratamento do erro, aí ele errou a primeira no tratamento, acertou, voltou para a principal e concluiu. Tá? Então, assim, aqui nesse caso, como é primeiro ano, então ele teve uma dica, teve uma outra dica, e foi depois que ele acertou. Então, a gente tem essa leitura gráfica. O que aconteceu? A gente vem aqui e abre a questão, né? E ele vai me mostrar qual era a questão que estava sendo proposta e qual foi o erro que o aluno cometeu. Se ele tivesse feito essa atividade mais de uma vez, apareceria um histórico, né? A gente teria uma tentativa aqui, a segunda embaixo, a terceira, e assim sucessivamente, todas com data, hora de início, tempo que ele demorou, nota, classificação e tudo mais. Isso aqui é dinâmico, tá? Eu vou dizer que isso aqui é muito interessante, porque assim, eu comparo muito com uma classificação de idiomas, tá? Eu sou uma estudiosa de inglês, eu não sou formada em letras, mas eu sempre gostei muito de estudar inglês, morei fora, fiz intercâmbio e tudo mais, e o inglês me trouxe uma bagagem. Quando a gente fala de um segundo idioma, né, como é o nosso caso, ele tem uma leitura de fluência, de habilidade que ela é dinâmica, né? Não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas assim, quando a gente faz um teste de inglês, esses testes oficiais, TOEFL, TOEIC e tudo mais, a certificação que você atinge, ela tem uma validade, não é uma certificação permanente. Né? Você consegue uma certificação e ela tem uma validade. Por quê? Natural, né? Um segundo idioma, se você não treinar, se você não tiver aquela habilidade dinâmica ali do assunto, você perde. Né? Você pode ter estudado. O cara é fluente, ele é considerado fluente, ele passou, ele fez aquela prova gigantesca que tem parte escrita, tem parte oral, tem entrevista, tem não sei o quê. Mas isso não significa que daqui 2 anos ele vai ter a mesma habilidade, né? Ele pode perder isso. Hoje ele tem esse domínio, pode ser que outro dia ele não tenha. Eu acho que esse exemplo é o mais claro que a gente tem quando a gente tem esse gráfico do Aprimora. O aluno respondeu este módulo, em especial, nesta data. Neste momento, ele era básico.
Quando ele fizer de novo, a classificação dele pode mudar. Exemplo, sabe aquele aluno que foi no avanço adaptativo que foi sendo proposto? Aí um aluno, de repente, chegou numa atividade que ele nunca tinha visto, chegou numa habilidade que o professor nunca tinha falado. Ele tentou fazer, mas ele não deu conta. Veio o tratamento de erro, tá? Mas ele logo largou. Vamos supor, lá ele estava classificado como iniciante. Aí a gente vai propor o assunto em sala, vamos entender, aí caiu a ficha dele, ele vai fazer de novo? Ele pode ter se tornado proficiente. Porque agora, neste momento, o status que ele está para aquela habilidade é outro. Então, essas coisas elas vão mudando de acordo com o que eles vão absorvendo em cada momento, né? De acordo com o momento em que ele está. Então, a última vez que ele fez é o que vai aparecer de fora aqui. Então, assim, eu poderia ficar a hora inteira falando desse gráfico e de como ele está estruturado, mas eu acho que os exemplos aí que a gente usou já são abrangentes nesse sentido, né? Então, é onde a gente vê. E aí, assim, eu falei bastante para vocês a respeito da questão do uso adaptativo. Ou seja, que aquele uso meio que autônomo, né? O aluno tem o login e senha, ele entra e o Aprimora vai propondo para ele atividades conforme ele vai desenvolvendo e tal. A presença do professor não apareceu, né? Então, aquele aluno que está em casa, que quer estudar por conta, eu acho que o Aprimora é aquele argumento perfeito para a escola, né? Aquele pai que eventualmente fala, não, mas eu queria que ele estudasse mais, que ele fizesse mais. Bom, põe o cara para fazer uma hora, ele vai ficar 1 hora fazendo e não vai acabar. E aí amanhã ele vai ter mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, é uma medida meio individualizada, o uso adaptativo. Mas não é a única forma de uso do Aprimora, né? Ele tem esse comportamento adaptativo, mas eu posso querer utilizá-lo num ambiente curricular, num momento onde eu, professora, enquanto mediadora da minha turma, faço a escolha de um módulo que é comum para todos os alunos. Então, não importa aquele aluno que já fez um módulo, outro módulo, já foi, já voltou, já foi levado para frente, já veio para trás, ou aquele aluno que só faz o que a gente manda fazer. Então, a diferença é que, assim, eu tenho as duas formas de uso, né? Eu posso ter o uso adaptativo, que é aquele que o aluno faz de maneira autônoma, que ele entra, que ele vai fazendo exercício e o Aprimora nunca para de propor atividades para ele. Ou eu tenho aquele uso adaptativo, que é aquele uso mais tradicional, que o professor vai, o professor escolhe a atividade, ele pega aquela atividade, ele faz um agendamento, e aí o aluno vai ter o período que o professor determinar para que ele faça a atividade. Priscila, mas e se ele já fez a atividade alguma vez? Não importa. A nota dele, né, e o desempenho dele será gravado somente se ele fizer aquele módulo quando o professor puder propor. Ele tem que fazer dentro daquele agendamento, na hora que o professor colocar, independente dele já ter feito outras vezes ou dele nunca ter tido contato. Ele tem que entrar no que está agendado e desenvolver aquela atividade que vai ser proposta de acordo com aquilo que ele entrar. Então, ele já fez uma vez, não tem problema. Quando ele entrar, as questões sorteadas serão distintas. Ele pode, eventualmente, ter uma questão que ele já respondeu? Pode, não sei quantas vezes ele já respondeu, mas aquela combinação vai ser proposta no momento em que ele entrar. Uma ou outra, eventualmente, pode ser repetidas, mas a composição, a sequência de atividades vai ser proposta para aquele momento. E aí vai ser registrado no relatório o que ele fez naquele momento, baseado no agendamento do professor. E aí esse agendamento ele está aqui, em agenda. É aonde o professor envia agendamentos para o aluno. Então, naquele ambiente onde eu via, só abrir aqui para vocês, mas aonde eu via sempre aquela indicação em verde, que é aquela indicação que ela é automática do próprio Aprimora, uma indicação de avanço, né, que é essa que estava aqui. Quando eu agendo, ela se torna azul, né? É uma atividade que o teu professor propôs, né? Não é aquela que o Aprimora agenda automaticamente para você. É uma atividade que o teu professor propôs, que vai estar também aqui em agenda para o aluno. Então, quando a gente acessa a agenda, ela abre
3 opções de agendamento para que o professor tenha, então, essa intervenção. Ele escolhe a atividade que ele vai mandar para o aluno. Tá? Quando a gente agenda uma tarefa, a tarefa é o uso mais comum do Aprimora e, particularmente, é a que eu mais gosto, tá? Que é aquela que propõe um exercício, que é o que é uma tarefa, né? O que é uma tarefa? É quando a gente propõe uma atividade de exercício para aquele aluno. Então, eu venho aqui em nova, eu sigo esse passo a passo do agendamento, que tenho certeza que já é familiar para vocês, mesmo para quem não mexe no Aprimora, para quem usa qualquer outra solução que tem que agendar, a gente preenche um formulário, né? A gente escolhe qual é o módulo, a gente escolhe o tempo que ele vai, a hora que ele vai começar, a hora que ele vai terminar, para qual aluno aquilo vai e assim por diante. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, aquela atividade que eu demonstrei na primeira etapa chamava números e quantidades, né? É uma atividade de primeiro ano. Então, se eu vier aqui nessa lista, por exemplo, eu vou escolher aqui números e quantidades. Gente, existem várias formas do professor descobrir qual é o nome da atividade que ele quer agendar. Eu vou ensinar a que eu acho mais familiar, a que eu gosto mais, tá? Então, como que eu faço quando eu quero agendar um módulo para os meus alunos? Eu entro lá no meu Hub, abro a versão de aluno, entro em módulo, pego a disciplina que eu quero, entro na série que eu estou procurando e venho aqui e olho. Né? Eu olho qual é a habilidade, eu olho qual é o assunto que eu quero tratar. Aí eu venho, escolho, e esse nome aqui é o nome que eu preciso saber para conseguir agendar. Então, eu gosto de ir nessa visualização de aluno, tá? Dentro da central, a gente tem um índice, tá aqui, ó, que também é uma forma de escolher, mas eu acho mais difícil. Então eu vou ensiná-los pela forma que eu acho que funciona mais, mas o índice é uma opção. Para quem conhece o índice também vai saber que por aqui também funciona. Então, a gente abre ali, escolhe a atividade que a gente quer, ela vai me mostrar qual é a habilidade, inclusive da BNCC, a gente já fez toda essa adaptação, né, para que vocês tenham essa referência da habilidade. E aí eu venho aqui e escolho. Para mim, irão aparecer todas as turmas que estão vinculadas ao meu login, então eu, professora, consigo ver todos os meus alunos. E o que eu acho mais legal aqui é esse nível de detalhe que ele dá, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu sou professora de 3 primeiros anos, vamos supor, né? Eu posso selecionar todas as séries, todas as turmas da mesma série, é uma opção. Não, eu quero só para a turma A turma inteira. Você quer só para este aluno, você consegue agendar só para esse aluno. Esse agendamento individual, só fazendo um parênteses, para a inclusão ele é o que tem aí de mais específico, né? Eu vou lá, eu escolho uma atividade específica para aquele aluno que tem uma necessidade especial que é só dele, e aí eu agendo que pode inclusive ser de outra série, tá? Não precisa nem ser da série que ele está matriculado. Esse aluno precisa de um reforço de uma atividade que é de uma outra série. Eu consigo buscar dentro do acervo atividades de outra série, mesmo que não seja a série que eu dou aula, eu consigo selecionar. Então, a gente vem aqui, escolhe a turma, o aluno que a gente quer, dá um título para a atividade, né? É o título que você vai exemplificar para ele, data e hora de início, data e hora de fim, e agenda. Quando a gente agendar, vocês conseguem localizar essa agenda, o aluno vai conseguir localizar a atividade aqui dentro da agenda dele, obviamente que na hora que você determinou lá. Então, se eu sentar aqui, eu quero já agendar a atividade para o mês inteiro. Então, essa começa hoje, a próxima vai começar dia 28, ele só vai conseguir ver quando a atividade chegar na data que você determinar. Ele não vai conseguir fazer essa atividade antes. A atividade fica disponível para o aluno única e exclusivamente no momento em que você determinou que ele veja. Então, ele vai ter um dia para fazer? Ele vai ter um dia para fazer, vai ficar disponível o que você determinar. E aqui a gente tem a lista das atividades que já foram agendadas. Vamos ver se tem coisa antiga aqui agendada nessa cena. A gente, a cada agendamento que a gente faz, não tem nenhuma, tá? Fica uma linha aqui, deixa eu só concluir, para vocês conseguirem enxergar como que aparece a linha ali. Eu vou botar aqui o título da maratona e a agenda.
Então, ela vai aparecer aqui uma linha, né? Ele vai te dar a opção, ele vai te lembrar qual é a sua data e hora de início, qual é a sua data e hora de fim, né? Se ela está verde, porque ela está no tempo de ser feita, aqui a gente consegue editar, e aqui no olho é onde a gente visualiza. Então, aqui vai aparecer a lista de todos os meus alunos e o resumo daquela tarefa. Então, quem já fez, quanto tempo demorou, qual a proficiência, qual é a nota, então isso aqui fica bem legal. E a gente consegue, inclusive, exportar no Excel, que eu acho que ajuda muito, principalmente quem usa a nota. Tá? Então, esse é o agendamento da tarefa. Esse é um caso onde eu agendo e eu faço um agendamento e todos os alunos que eu escolhi para que fizessem, eles recebem esse agendamento. Então, é uma segunda forma de uso do Aprimora. Ele não vai fazer um caminho personalizado nesse caso, né? Ele vai ser convidado a fazer aquela atividade que o professor propôs para ele. Então, esse é o agendamento de tarefa. O de prova, cara, prova, né? Acho que o próprio nome já resume, é um instrumento de avaliação. Aqui como que funciona? O agendamento é muito parecido. A diferença é que quando você escolhe um módulo, a gente vai abrir para vocês qual é o banco de questões. Então, assim, todas as questões de números e quantidades, por exemplo, que estão no meu banco vão ser abertas. E aí o professor escolhe quais questões ele quer aplicar na prova. Nesse caso, todos os alunos responderão as mesmas questões, a mesma quantidade de questões, e aí eles não vão ter o tratamento do erro, porque o intuito é avaliar e não dar ali uma tarefa, não dar um exercício onde ele pode errar, assistir um vídeo, ter uma dica. Então, eu uso a ferramenta de prova para usar o acervo de questões que a Aprimora tem para criar uma avaliação. E aí a gente escolhe o assunto e escolhe as questões. Quando a gente escolhe tarefa, a gente escolhe só o módulo e aí os módulos serão misturados, os alunos terão questões distintas. No caso da avaliação, não, é um instrumento da prova, né? Ele é um instrumento de avaliação que vai estar disponível para que a gente escolha as questões e aí sim todos os alunos respondem as mesmas questões, certo? E a terceira opção, eu comecei de baixo para cima, justamente para deixar o diagnóstico por último. Diagnóstico é uma das ferramentas que eu sou suspeita para falar. Eu acho que diagnosticar é uma atividade intrínseca à educação que eu não consigo enxergar uma forma dela estar dissociada, né? Eu não consigo enxergar que a gente possa educar sem diagnosticar. Né? Sem sondar, sem saber o que aquele aluno já sabe, sem entender, sem fazer uma comparação, sem medir. Eu acho que a medição que o diagnóstico nos traz, ela é única, né? Ela é abrangente e ela é o que permite que o professor possa planejar e replanejar constantemente, que são as principais atividades que o professor faz na sua rotina, né? A gente planeja e replaneja o tempo todo, porque a turma, né? A nossa turma é um organismo vivo, é um organismo dinâmico. Então a gente dá um estímulo e a gente tem que colher aquele estímulo de volta para ver o que deu, para ver se a gente acertou, para ver se a gente errou, para ver se a gente faz de novo e assim constantemente dessa forma dinâmica que ensinar, que lecionar é. O diagnóstico, ele já é uma ferramenta que existia no Aprimora, mas que o uso dele foi intensificado muito porque as pessoas, dentro da realidade que a gente está vivendo, perceberam o benefício que o diagnóstico pode nos trazer. Por quê? Diagnosticar não é fácil, né? Eu tenho que montar um instrumento, eu tenho que sensibilizar aquele aluno culturalmente, para que, assim, cara, faz o que você sabe, não é que vale uma nota, né? Eu quero medir o que você sabe. A gente deixa, né, o aluno sensível a essa informação e ele faz. Qual é o grande trabalho que o professor tem, né, quando a gente aplica um diagnóstico? É, inclusive, fazer essa medição, né? Eu olhar depois, é a correção, né? É quando a gente senta lá e vai olhar um por um, vai medir, que é justamente o que a tecnologia nos traz de ganho, né?
essa correção que ela é feita de forma automática e todos os resultados que ela nos traz. Então, assim, diagnosticar no ambiente que a gente está hoje se tornou um processo quase que vital para a nossa operação toda de lecionar. Os alunos ficaram, no ano passado, num ambiente atípico, numa realidade adversa e em cenários absurdamente diferentes. Teve escola que se adaptou muito rápido ao online, já tinha ferramenta, já propôs, os alunos já começaram a fazer as atividades em casa e se adaptaram muito bem. Mas teve aluno que não conseguiu acompanhar, porque não tinha quem acompanhasse, não tinha quem instruísse, e a presença do cara foi muito distinta do que ele é. Teve aluno que não se adaptou, que não aprende da mesma forma e que estranhou a forma de aprendizado. Enfim, essa situação a qual nós fomos obrigatoriamente inseridos gerou um famoso desconhecido. Independente de agora as aulas presenciais retomarem ou não, houve uma promoção, eles mudaram de série, né? Os alunos que tinham condições para isso, que tinham essa aptidão mínima que era exigida para o ano passado, foi promovido. Então, o cara mudou de ano, passou de série. Passa de série, muda de professor, a gente tem uma série aí de alterações. E aí, assim, ó, onde ele está? Em que estágio de aprendizado ele está? O que eu preciso fazer? Sondar, diagnosticar, ter essa leitura, ela é um ponto de partida para muitas das nossas ações. E é onde a gente tem aí o grande diferencial do Aprimora um doce, né? Que eu acho que faz uma grande diferença. Então, qual que é a proposta do diagnóstico? A ideia aqui é que a gente faça a criação de um questionário, de um instrumento que irá diagnosticar qual é o estágio que o aluno está dentro daquelas habilidades que você escolher, quais e quantas você quiser. No caso do Aprimora em especial, nós temos disponível aqui o acervo de questões do 3º ao 9º ano. Primeiro e segundo não, porque é aquela configuração diferente, né, que eu mostrei para vocês no começo. Então, as questões de 3º a 9º estão disponíveis dentro da ferramenta de diagnóstico. Então, qual que é a estratégia? É o professor pensar o que é que ele quer diagnosticar. Então, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo que eu acabei de dar, eu quero diagnosticar como ele veio, né? Então, eu quero escolher habilidades que sejam da série anterior dele. Então, ele está agora no 6º ano. Então, eu vou pegar as habilidades do 5º, ou seja, aquele pacotinho que ele tinha que trazer na mala dele quando ele foi promovido de ano. Eu quero pegar todas aquelas habilidades daquela série que ele acabou de sair para poder fazer uma medição. Isso, se a gente tiver nesse exemplo de começo de ano. Como isso também pode acontecer em agosto, eu vou pegar todas as habilidades que eu já trabalhei no primeiro semestre desse ano. Gente, assim, a gente pode dar 1000 exemplos, né? Eu posso diagnosticar, por exemplo, um aluno e comparar um aluno que já era da escola e um aluno novo que veio de uma outra instituição, por exemplo. Ou eu posso diagnosticar personalizadamente um aluno que é matriculado no meio do ano para aquela escola que permite que o aluno venha transferido no meio de um ano letivo. Então, assim, são N cenários, né? E de especial importância nesse ano, que eu acho que esse desnível, talvez não sei se é essa, né, a palavra que vai melhor traduzir, mas essa falta de equidade, né, que a gente pode ter causada por um ano atípico, ela é determinante para o nosso tomado de ação. Eu não posso, por exemplo, simplesmente achar que o aluno que... eu dou aula para 3º ano faz 20 anos. Tá, mas será que a turma que você vai receber esse ano, ela tem características semelhantes a todas as outras 19 turmas que você recebia, aonde a gente seguia uma rotina presencial?
onde o aluno estava acostumado e condicionado com uma regra, o que essa mudança de um ano atípico pode nos deixar como legado? É um famoso desconhecido, como eu falei, e diagnosticar é o que irá nos respaldar de ter uma base, de ter um ponto de partida, tá? Então, qual é a ideia do diagnóstico? É que o professor possa agendar uma atividade aonde ele vai sondar, onde ele vai diagnosticar. Então, assim, ele pode escolher as habilidades de uma série anterior, ele pode escolher as habilidades iniciais da série, tudo vai depender do que você traçar. Eu acho que nesse exemplo que eu dei de início de ano, as habilidades do ano anterior é o que mais se adequa para esse exemplo que eu citei. Então, vamos supor que a gente tivesse, né, eu sou professora de 4º ano, e eu vou sondar as habilidades de terceiro, né? Então, os módulos de terceiro. Se a gente pegar aqui, ele já veio com tudo selecionado, né? Eu tenho, de matemática de terceiro ano, 45 módulos que contemplam habilidades diferentes. Se vocês pegarem, por exemplo, o módulo números do dia a dia, função dos números, relação entre números e quantidades, todos os 3, neste exemplo, eles trabalham a mesma habilidade da BNCC, que é ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de milhar. Eu posso escolher todos os módulos que contemplam a mesma habilidade, ou eu posso filtrar. Aqui, os três contemplam a mesma habilidade, eu vou aplicar um só. Tá? A prova vai ser montada de que forma? No meu caso aqui, eu tenho 43 módulos selecionados. O Aprimore irá sortear 2 questões de cada módulo que você selecionou para compor uma prova. Então, nesse caso, por exemplo, se a pessoa tivesse selecionado todos os módulos de uma série, que é o caso do meu exemplo, que a gente está com 45, as crianças responderiam 90 questões. Então, é essa conta que a gente tem que fazer. O dobro da quantidade de módulos selecionados, porque o sistema irá sortear 2 questões de cada módulo para compor essa prova. Tá? Eu escolho os módulos que eu quero, eu avanço, ele vai dizer para qual turma você quer propor aquilo, ou para quais turmas você quer propor aquele diagnóstico. Eu escolho as turmas, dou um título, diagnóstico, início, 2021, data e hora de início, data e hora de fim, e a gente avança e ele vai me mostrar quais são as questões que ele escolheu para cada módulo. Então, no assunto adições e subtrações com reagrupamento, ele vai mostrar para o aluno essa questão e essa questão. Ele vai te mostrar todas as questões que foram sorteadas. Aqui a gente teria, né, as 90 que eu selecionei. Um exagero de quantidade, mas ele vai me mostrar todas e a gente agenda. No momento em que eu agendei, para o aluno é a mesma coisa, ele vai lá, entrar na agenda, vai aparecer lá uma hashtag diagnóstico e ele vai ter aquele diagnóstico para responder. Deixa eu só colocar aqui, para a gente conseguir ver um exemplo. Será que tem algum nessa senha, Willy, salvo respondido, ou você não sabe me dizer? Diagnóstico nessa conta, eu acho que se você mudar o perfil para coordenador, porque ele está como professor, né? Mas talvez como coordenador ele consiga filtrar algum que já foi criado dentro da escola. Vamos tentar? Aqui tem. Esse é o que eu agendei agora, né? Isso. Esse não está respondido. Vamos ver algum. Só por curiosidade, para ver se tem algum respondido, mas se não tiver, a gente usa esse do exemplo do agendamento mesmo. Só por curiosidade aqui. Acho que não, mas tá bom.
Então, assim, ó, esse é o diagnóstico que eu acabei de agendar. Obviamente que ninguém respondeu ainda, mas ele já vai ficar claro aqui para vocês do que se trata. Tá? Aqui está em branco, né, porque o aluno não respondeu, mas aqui em cima, e quando eu rolo a barra aqui, né, horizontalmente, aqui, direita e esquerda, ele me mostra todos aqueles módulos que eu mesmo escolhi, né? Adições e subtrações com reagrupamento, adições e subtrações simples, blá, blá. Cada um desses assuntos, o aluno vai responder 2 questões. Ele vai ter lá todas as questões. Quando este aluno responder, esse período acabar e esse relatório se consolidar, a gente vai ter aqui adição e subtração. Ou uma bolinha laranja, ou uma bolinha verde. Verde é o aluno que domina aquela habilidade. Você diagnosticou e ele sabe. Você pergunta, você queria saber se ele sabia, e a resposta é sim, ele sabe. E uma bolinha laranja é aquele aluno que não atingiu os objetivos propostos para aquela habilidade, ou seja, ele ainda não domina. Quem que vai ter verde? O aluno que acertar as 2 questões. Ele precisa acertar as 2, porque ele só domina o assunto, ele só me prova que ele domina o assunto se ele acertar as 2. Se ele acertar uma só, ele vai ter laranja, ele não domina aquela habilidade, assim como aquele aluno que errar as 2. Né? E a gente vai ter uma nota. Mesmo caso dos exemplos anteriores que eu dei de nota. A nota é um controle do professor. Você quer usar essa nota? Ela vai estar disponível. O aluno não tem acesso a essa informação se você não passar. Então, ele é um balizador que está disponível caso você queira utilizar. O que é mais legal aqui? Quando esse gráfico está colorido, você pegar uma informação em linha. Bolinha laranja, 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 laranja. Cara, aquele aluno está precisando de muita ajuda. Ou, quando você pega a informação em coluna, adições e subtrações com reagrupamento. Verde, 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 verde. Cara, não vou nem perder tempo, pessoal, porque a galera já entendeu. Agora, o assunto do lado, adições e subtrações simples, tem muita gente dessa turma que ainda não entendeu. Então, esse assunto eu preciso dar uma atenção especial. E aí, esse gráfico vai estar todo colorido. Quando eu tiver essa resposta, é aonde eu relembro daquele ciclo, né? A gente tem que fechar o ciclo. Você diagnosticou para quê? Para tomar uma ação com base nesse cenário que se transfigurou aqui na tua frente, né? Eu estou vendo ali que eu tenho vários alunos que não dominam adições e subtração simples. O que você vai fazer? Você vai fazer uma aula sobre isso, você vai fazer uma retomada, você vai mandar uma atividade para casa. O que você vai fazer para conseguir sanar aquele problema? Uma das formas é você agendar as tarefas de reforço pelo próprio Aprimora. Não sei se está claro ali para vocês, ó. Em cima do assunto tem um quadradinho com um cheque. Quando esse gráfico está preenchido, que todos os alunos já responderam, a gente clica aqui em cima do assunto e ele aparece um botão aqui embaixo, gerar tarefa de reforço. Ou seja, ele vai enviar para todos os alunos que não atingiram o nível de proficiência um reforço daquele assunto que você selecionou. E aí eu fecho o ciclo. É onde eu vou propor para aquele aluno uma tarefa de reforço para tratamento de um objetivo que ele não atingiu. O próprio Aprimora vai me dar o próximo passo, se eu quiser. É o único caminho? É óbvio que não. Eu posso pegar o resultado do diagnóstico, por exemplo, e propor uma atividade na apostila, no livro, fazer uma atividade para mandar para casa, pedir que eles façam algum exercício que eu já tenho, mas é uma forma que a gente tem de fechar um ciclo. Eu diagnostiquei, eu descobri potencialidades e fraquezas, e aí eu penso no próximo passo, eu penso na próxima ação, que pode ser dentro do próprio Aprimora,
E aí, quando a gente gera aqui as tarefas, ele vai lá na tua agenda, lá onde eu agendei a tarefa, ele vai mostrar uma atividade agendada, que é agendada automaticamente, você vai conseguir acompanhar quem fez, quem não fez, se resolveu, se não resolveu, se ele conseguiu entender. E aí depois eu posso, inclusive, fazer daqui um determinado tempo uma retomada disso. Aí eu vou fazer um outro diagnóstico tal e qual. Eu vou escolher as mesmas habilidades, tudo igualzinho. E aí eu quero comparar. Eu vou gerar um Excel de um e de outro e vou bater um com o outro. Aí eu tinha, em janeiro, 14 alunos que não dominavam essa habilidade. Eu fiz um monte de coisa. E agora? O que aconteceu? Esse número diminuiu, resolveu, zerou, tá a mesma coisa, tudo que eu fiz adiantou de alguma coisa, não adiantou de nada. Qual é o próximo passo? Gente, é uma ferramenta riquíssima, principalmente porque, e aí assim, ó, na pele do professor, tá? A correção que ela propõe me poupa um tempo gigantesco. Eu tenho tempo para pensar no replanejamento, tá? Eu tenho tempo para pensar no que eu vou fazer com a minha informação. É mais ou menos essa estrutura. Eu invisto meu tempo na preparação, eu monto uma avaliação, eu diagnostico, e aí ele corrige sozinho. E aí o tempo que eu ia gastar corrigindo, eu invisto na criação da estratégia de como eu vou corrigir aquilo. É mais ou menos essa proposta, essa disposição de informações, né? Com essa estrutura. Enfim, eu ia perguntar se vocês têm alguma dúvida, eu voltei aqui para a tela sem estar compartilhada e vi que a Andrea fez uma pergunta, né? Na avaliação diagnóstica, tem o tratamento do erro também? Não, não tem tratamento do erro, Andrea. Eu quero diagnosticar. Então, ali naquele momento, qual é a ideia do tratamento do erro? Que eu o convide a uma sequência para ele corrigir uma coisa que ele não sabe. Na diagnóstica, eu quero saber se ele sabe ou se ele não sabe. Eu não quero corrigir naquele momento, estou só diagnosticando. Então, não tem tratamento do erro. Tem tratamento do erro posteriormente. Se eu agendar as tarefas de reforço baseado no que ele errou, aí sim ele vai cair no tratamento do erro. Na diagnóstica em si, não tem tratamento no momento que ele está respondendo a avaliação. E a segunda parte da pergunta é se o número de questões é padrão e o professor consegue selecionar a quantidade de cada módulo. O número de questões por módulo é padrão, eles são sempre 2 questões por módulo. O que o professor consegue é escolher a quantidade de módulos. Logo, a quantidade de questões da avaliação está na mão do professor, sempre condicionada a 2 questões por módulo. Mas 90 questões é uma prova gigantesca. Então, controle a quantidade de módulos que você vai escolher dentro da avaliação, lembrando que cada módulo irá fornecer 2 questões. Então, vocês escolhem baseados nisso. Então, essa é a forma de controlar, mas sempre 2 questões por módulo. É só uma medição aí que a gente faz. Acho que eram essas que já estavam, né? Enfim, gente, acho que a estrutura é essa. Mais alguma dúvida, William, alguma observação aí a adicionar? Que eu vi que tem a Andrea, né? A Andrea que contribuiu com a gente no começo, a Emily, eu vi que também está fazendo aqui. Tem mais alguma coisa que eu não falei? Olha, Priscila, achei que ficou sensacional aqui. Pessoal, se caso tenham alguma dúvida, algo muito pontual, vocês podem estar tratando com a gente aqui também, tá bom? Por chat, não só por chat, mas também falando diretamente com o consultor que atende a sua instituição, ou se você é uma escola que não é cliente da tecnologia educacional ainda, está aqui para conhecer a plataforma, eu acabei de mandar aqui no chat para vocês, ali em cima, a avaliação do webinar, tá? Então, acessem aquele link, na avaliação, lá no final, tem um campo de comentário. Se porventura vocês quiserem saber ainda mais sobre
o Aprimora, né, a gente está totalmente à disposição para conversar com a sua escola, até marcar uma conversa pontual referente à solução, bem como todas as outras que serão apresentadas aqui no Maratona de Cultura Digital, tá bom? Nós já estamos, a gente já está se encaminhando para o encerramento aqui, né? Já estamos com 5 minutinhos, então dá para comentar bem rapidamente, né, sobre a auditoria. Você consegue falar rapidinho, Priscila? A proposta da auditoria é que assim, ó, a central ela armazena, né, os dados do aluno, né, o que ele fez e tudo mais, então o professor tem controle desse universo, né? A proposta da auditoria, a gente criou um amarrado, né? Quando o aluno conclui a atividade, ele consegue salvar um recibo ali da entrega dele. Eu acho que isso tangibiliza um pouco, o povo às vezes é muito meio medroso da tecnologia, de falar assim, né, ele fez, não vai ficar salvo, tudo mais. Então, ele tem esse recibo, e dentro da central a gente tem o que a André citou aí do nome da auditoria, que é onde a gente faz esse cheque, essa consulta, onde a gente controla que o aluno acessou, o horário, o que ele fez, quanto tempo ele demorou. Então é onde fica esse registro. Algumas escolas usam muito isso, acho que por isso que a Andrea lembrou, né, da auditoria. Resumido, rapidamente, é isso. Isso aí, Priscila. Bom, pessoal, nós estamos aqui nos nossos últimos minutos, então. Desse modo, a gente já parte para o encerramento. Fica aqui o nosso agradecimento da tecnologia educacional para a Priscila, apesar dela fazer parte já da equipe do sucesso do cliente, né? Então, obrigado pela disponibilidade de conversar tanto com escolas que você atende, Priscila, como também com todas as outras que manifestarem interesse aqui, sejam elas clientes, sejam não clientes, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, realmente foi fazer algo bem dinâmico para que ambos os públicos conseguissem entender em essência o que se trata aqui o Aprimora, ok? Então fica o nosso agradecimento à participação da audiência. A gente pede por gentileza para vocês preencherem o formulário que eu mandei ali no chat, é bem importante para sempre estar trazendo esses conteúdos legais para vocês e até melhorar a experiência aqui ao longo do webinar. Se tiver algum comentário, algum feedback, nós agradecemos muito que vocês registrem isso ali no formulário de avaliação. No mais, a gravação e certificados de participação estão com prazo de envio em até 48 horas após a participação aqui, ok? E, no mais, a gente agradece novamente a participação da audiência, da Priscila, fica aqui o meu agradecimento pessoal também, e eu passo as últimas palavras para a Priscila e a gente vai para o nosso encerramento oficial, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada aí pela atenção, pela participação de vocês, pela interação, né, pelas perguntas. Eu acho que é sempre uma grande oportunidade de crescimento aí, estar junto, repassar, conversar sobre isso, né, contextualizar, trazer para a nossa realidade, dar exemplo. Espero ter aí acrescentado uma sementinha na curiosidade de vocês a respeito de descobrir novas possibilidades, e reforço o que ele já falou, a gente está à disposição integralmente, o time todo de sucesso do cliente está sempre à disposição, e mais especial ainda nessa época do ano, quando a gente acha que a gente pode sempre acrescentar na experiência de vocês, ajudar. Então, assim, estamos de verdade à disposição, que vocês precisarem, podem nos procurar. Obrigada, Ouvinte, obrigada mais uma vez aí, pessoal. Gente, até mais.